Já te aconteceu tu dizeres algo num momento de tensão e segundos depois pensas para ti, porquê é que eu fui dizer isto? Ou então tu passas horas e horas a ensaiar aquela conversa difícil mentalmente, a encontrar todos os argumentos perfeitos, mas quando chega ao momento, ou tu dizes de uma forma agressiva, ou então simplesmente não dizes nada. Ou ainda, tu consegues comunicar super bem no trabalho, mas depois em casa, com as pessoas mais próximas, tu voltas àqueles padrões que tu acreditavas já ter ultrapassado. A verdade é que a maioria de nós oscila entre diferentes formas de comunicar, dependendo do contexto, dependendo do stress que está a sentir ou até de quem está à sua frente. E isto não significa que seja um defeito, é simplesmente perceber onde é que nós estamos na nossa jornada de desenvolvimento. E no vídeo de hoje eu quero partilhar contigo 3 níveis de maturidade emocional na comunicação. Isto porquê? Porque é uma forma de nós percebermos, tu perceberes onde é que tu estás agora e qual é que é o teu próximo passo natural na tua evolução, na evolução da tua comunicação. Porque comunicar não é sobre uma competência que se tem ou não se tem. A comunicação é uma competência que nós podemos fazer desenvolver e fazer crescer. E perceber a forma como nós comunicamos, perceber onde é que nós estamos neste momento, é sem dúvida o primeiro passo para evoluirmos de forma consciente. Mas antes de irmos lá, se tu és novo ou nova cá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. O meu nome é Ana Rita e eu ajudo profissionais e líderes a irem trabalhar todos os dias com um sorriso no rosto para que construam a vida pessoal e profissional que desejam e o façam com confiança. Então vamos para o primeiro nível de comunicação. O primeiro nível de comunicação é a comunicação reativa. O que é que nós vemos aqui? Nós aqui vemos pessoas que comunicam no piloto automático, vamos chamar-lhe piloto automático emocional. É como se as palavras saíssem antes do pensamento, muitas vezes impulsionadas pela emoção que estão a sentir naquele momento. É quase como se não houvesse um filtro entre o que é que a pessoa sente e aquilo que ela diz. É literalmente reagir em vez de responder. Quais são algumas características deste nível de comunicação? Muitas vezes nós vemos aqui explosões emocionais, seguidas muitas vezes de arrependimento. Aquela comunicação muitas vezes vista como passiva ou agressiva, dizer, olha, está tudo bem, quando na verdade e claramente nós vemos que não está tudo bem. Muitas vezes usando aqui o silêncio como uma arma, aquele ghosting emocional, ou até usar aqui a culpa em relação ao outro, dizer frases como tu é que me fazes perder a cabeça, sobra sempre tudo para mim, eu tenho que fazer tudo sozinha. Então vemos aqui reações emocionais e explosões emocionais que são muito características deste nível de comunicação. Mas vamos aqui a um exemplo, imagina isto, imagina que tu estás numa reunião e um colega critica o teu trabalho à frente de todas as outras pessoas. Neste nível reativo, o que é que pode acontecer? Tu podes responder de uma forma agressiva naquele momento, por exemplo, responder com quem és tu para me criticar, quem és tu para dizer ou falares do meu projeto, o teu projeto está muito pior do que o meu, ou seja, aqui uma reação muito agressiva e impulsiva naquele momento, ou então podemos ir para o lado oposto, que é fingir que está tudo bem, sorrir e depois andar ali semanas e semanas a remoer aquele assunto até a evitar aquela pessoa e também a fazer comentários indiretos sobre aquela pessoa. Outro exemplo que nós também podemos trazer para aqui é, imagina que tu chegas a casa super cansado do trabalho, o teu parceiro ou a tua parceira faz-te uma pergunta tão simples como esta, por exemplo, o que é que há hoje para o jantar? E tu respondes, mas porquê é que tem que ser sempre eu a decidir? Porquê é que tem que ser sempre eu a fazer? Tu não tens mãos, não podes ser tu a decidir, não podes ser tu a escolher. Então o que é que nós vemos aqui? A reação é desproporcional ao estímulo, que neste caso o estímulo é a pergunta. Porquê? Porque a pessoa não está a responder àquela pergunta, ela está a descarregar a frustração que provavelmente viveu naquele dia, naquela pessoa. E a verdade é que a neurociência acaba por explicar isto. Quando nós estamos em stress ou emocionalmente ativados, há uma parte do nosso cérebro, que é o córtex frontal, que é a parte do nosso cérebro que é responsável pela regulação emocional e também pelo pensamento racional, ela fica temporariamente, vamos dizer-lhe assim, offline. E o que é que assume o controle? Se esta parte está offline, claro, o nosso cérebro não fica offline, mas para simplificar aqui a explicação, esta parte racional fica offline, quem é que vai assumir o controle? É a amígdala, que é a parte do nosso cérebro que processa as ameaças e que aciona respostas de luta, fuga ou congelamento.
O Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele chama a isto sequestro emocional. Então o que é o sequestro emocional? São aqueles momentos em que tu perdes o controle e tu ages de forma impulsiva. Isto tudo para te mostrar que não é uma questão de falta de inteligência, não é uma fraqueza de caráter, é a nossa neurobiologia e todos nós já passamos por isto. O objetivo aqui é nós compreendermos quando isto acontece e diminuir os momentos ou até reduzir ao máximo os momentos em que isto acontece e que temos respostas impulsivas. Por isso, se tu te reconheces neste nível, aqui vai a boa notícia, é que reconhecer é sem dúvida o primeiro passo para nós conseguirmos fazer mudanças na nossa vida. Então o que é que eu te sugiro aqui? Pergunta-te, em que situações, com que pessoas é que eu tendo a comunicar de uma forma mais reativa? Qual é que é o padrão que eu vejo? Será que eu ataco, eu fujo ou eu congelo? O que é que normalmente acontece antes destas reações? Será que é o cansaço? Será que é stress? Será que é fome? Será que é outra coisa que é um padrão que eu consigo ver que acontece antes destas reações? Isto é super importante, reconheceres isto, porque a consciência destes padrões é o início de qualquer mudança e nós só conseguimos mudar alguma coisa que nós consigamos compreender e trazer para a nossa consciência. O segundo nível é a comunicação hipercontrolada. Aqui a pessoa já desenvolveu a capacidade de compreender as suas emoções antes de comunicar. Há realmente uma tentativa consciente de não explodir e também de não magoar, e isto parece progresso, e sim é progresso, mas este nível também traz aqui algumas armadilhas que é importante nós termos consciência. Quais é que são algumas características deste nível? Então, este nível é uma comunicação excessivamente racional, em que há aqui uma repressão das emoções em vez de as integrar. E esta é uma grande diferença, é que quando nós reprimimos as emoções, é quase como se nós aprisionássemos aquelas emoções. E isto é muito diferente de integrar a emoção, de reconhecer a emoção, de compreender a emoção e até de expressar a emoção, mas nós já lá vamos. Neste nível, o que é que acontece? Há um discurso politicamente correto, mas este politicamente correto não traz a honestidade, a vulnerabilidade que é necessária para uma comunicação que é uma comunicação assertiva e uma comunicação mais consciente. Aqui também há muito o medo constante de escolher as palavras e por isso há um medo constante de dizer a coisa errada. Então há uma escolha excessiva das palavras e eu diria que neste nível a coisa mais importante nós percebermos se estamos neste nível ou não é a acumulação do ressentimento por não expressar o que realmente sente. E aqui é muito importante nós percebermos isto, que se há uma acumulação de ressentimento, significa que há emoções que estão a ser reprimidas e que não estão a ser expressadas. Este é aquele estágio onde nós dizemos não há nenhum problema, está tudo bem, quando na verdade e claramente nós sabemos que há ali um problema. Este é um estágio onde há muito engolir a frustração para manter uma aparente calma. Porque na verdade não existe calma, existe muita frustração e muitas emoções que estão a ser ali aprisionadas e reprimidas. É onde muitas vezes nós escolhemos as palavras cuidadosamente, mas a mensagem perde a sua autenticidade e perde muitas vezes a sua naturalidade e a expressão daquilo que está a ser transmitido. Mas vamos aqui ao exemplo, àquele exemplo do colega que te critica no trabalho. Neste nível controlado ou neste nível hipercontrolado, quando o colega te critica, tu até respiras fundo, tu sorris educadamente e tu dizes algo politicamente correto como obrigada pelo teu feedback, eu vou considerar essa perspectiva. Mas por dentro, no fundo, tu estás a ferver e durante dias e dias e dias aquela interação fica-te a ecoar na tua cabeça. Então tu reformulas 1001 respostas, começas a pensar o que é que eu devias ter dito, como é que eu devias ter feito e o que é que acontece? O ressentimento começa a crescer e a crescer, mas tu não fazes nada em relação a isso. Porquê? Porque estás a reprimir aquilo que tu estás a sentir. Outro cenário que nós vemos aqui é o teu chefe pedir-te pela terceira vez naquela semana para tu ficares até tarde, tu até queres dizer que não e tu até sabes conscientemente que tu precisas de estabelecer limites, mas da tua boca sai um claro, sem problema, eu fico. O que é que acontece? Depois vais para casa frustrada contigo própria por não teres conseguido dizer aquilo que tu realmente querias. Então o que é que nós vemos aqui? Nós vemos exemplos desta hipercontrole na comunicação, onde não tem muitas vezes em linha de conta as nossas emoções. Ou seja, em inteligência emocional, e o método de inteligência emocional que eu proponho passa por ter uma comunicação onde sim é importante nós expressarmos as nossas emoções com responsabilidade. E esta é uma diferença fundamental. Quando nós estamos a controlar algo,
nós estamos a reprimir esse algo, nós estamos a aprisionar esse algo. Então é quase como se nós estivéssemos a suprimir e a ignorar aquilo que nós estamos a sentir. E isto não é bom nem para nós e muito menos para a comunicação e para os relacionamentos interpessoais. Quando nós falamos em integrar as nossas emoções, o que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar sobre compreender as nossas emoções, primeiro de tudo, identificar as nossas emoções, reconhecer as nossas emoções, compreender que por detrás das nossas emoções existe uma necessidade e isso pode ser comunicado de uma forma honesta e também de uma forma muito respeitosa. A Brené Brown tem uma frase que diz: ser vago ou excessivamente educado a ponto de não ser honesto não é bondade, é evitar. E é evitar o quê? É evitar comunicar com as outras pessoas, é evitar comunicar aquilo que tu estás a sentir e porquê que tu estás a sentir. Então, se tu estás neste nível, primeiro de tudo reconhece o progresso que tu já fizeste até aqui. Porquê? Porque tu saíste do piloto automático, tu não estás em reação. Mas agora o desafio é outro. E o desafio é tu não reprimires, não suprimires as tuas emoções, mas saberes reconhecer as tuas emoções, identificar as tuas emoções, compreender as tuas emoções e poderes expressar essas emoções ao outro. Então pergunta-te, quantas vezes eu digo está tudo bem, quando na verdade não está? Será que eu tenho medo que a outra pessoa não goste de mim? Será que eu acumulo ressentimento porque eu não consigo expressar o desconforto que eu estou a sentir naquele momento? O próximo nível não é sobre comunicar mais, é sobre comunicar com mais verdade e com mais autenticidade. E o terceiro nível é a comunicação consciente. Aqui o que é que acontece? Aqui a pessoa integra a emoção e também integra a razão. Ela reconhece o que é que está a sentir, compreende porque é que o está a sentir e escolhe intencionalmente expressar isso com a outra pessoa. Nós não estamos a falar aqui de perfeição, nós estamos a falar aqui sobre tomarmos consciência, reconhecermos e colocarmos esta consciência em ação. Uma das características principais deste nível de comunicação consciente é a responsabilidade pelas próprias emoções. O que é que isto significa? Termos responsabilidade pelas próprias emoções. É compreendermos que as situações, os acontecimentos são apenas gatilhos que nos levam a sentir as nossas emoções, determinadas emoções. Então a responsabilidade pelas próprias emoções é usarmos na comunicação expressão como eu sinto em vez de tu fazes-me sentir. Isto leva-nos para um ponto aqui que é fundamental, é esta autenticidade na comunicação sem agressividade. O que é que significa autenticidade sem agressividade? A agressividade aqui não significa que tu não sintas raiva, que tu não estejas chateado, que tu não sintas frustração. Todas essas emoções, sentimentos são naturais e são normais. Quando nós falamos aqui sem agressividade, é sem atacar o outro, é sem dizer tu fazes-me sentir, tu fazes-me perder a cabeça. E o contrário é assumir esta autenticidade, de dizer eu sinto isto e porque é que eu estou a sentir isto. Claro que isto também nos traz uma característica desta comunicação, é esta vulnerabilidade que é muito importante na comunicação. E é uma vulnerabilidade sem manipulação, é uma vulnerabilidade que é a capacidade de nós adaptarmos a nossa comunicação ao ambiente, ao contexto, sem perder a integridade. E também sim, nesta comunicação é sobre esta capacidade de estabelecer limites com clareza e também com respeito. Em nenhum momento é sobre deixarmos de sentir as emoções, é sobre aprisionarmos as emoções, é sobre dizer eu sinto isto e eu sinto isto porquê? E esta é uma grande diferença entre reagir impulsivamente, entre controlar e muitas vezes reprimir as emoções e responder conscientemente. Mas vamos aqui a um exemplo. Voltemos aqui ao exemplo do pedido do chefe para tu ficares até mais tarde. Então, em vez de tu dizeres aquele sim automático ou então aquele não agressivo ou aquele não seco, o que é que tu podes dizer? Olha, hoje eu não consigo ficar, eu posso terminar isto amanhã de manhã, ou então nós podemos priorizar aquilo que é realmente mais importante neste momento. Desta forma, é uma resposta que é clara, é honesta e mantém a relação intacta. A psicóloga Susan David, autora do livro Agilidade Emocional, argumenta que a competência emocional não é sobre eliminar ou controlar as nossas emoções, é sobre realmente nós sermos flexíveis com as nossas emoções. E o que é que isto significa sermos flexíveis com as nossas emoções? É sobre nós reconhecermos a emoção sem nos identificarmos totalmente com ela. O que é que isto te diz? É que reconhecer a emoção é usar a expressão eu sinto, por exemplo, eu sinto raiva, em vez de eu sou uma pessoa raivosa. Então, reconhecer a emoção é eu sinto esta emoção, eu não sou
esta emoção. Porque quando nós dizemos eu sou isto, significa que nós estamos a usar aqui uma crença de identidade. Então, sermos flexíveis com as nossas emoções é reconhecer a emoção e é reconhecer que estamos a tê-la naquele momento. E também usar a emoção como informação, ou seja, todas as nossas emoções estão-nos a trazer informações sobre as nossas necessidades, sobre os nossos valores, sobre as nossas prioridades, que é importante de nós termos em atenção. Então, de cada vez que sentirmos uma emoção e identificarmos essa emoção, podemos nos perguntar, vamos imaginar que eu estou a sentir frustração. Eu posso me perguntar, o que é que esta frustração está a procurar dizer-me? E desta forma, eu estou a usar as emoções como informação para poder agir, comunicar, responder de uma forma mais consciente. E agora quero que tu saibas isto, é que este nível requer prática, ninguém nasce neste nível, nós não estamos sempre neste nível, eu não estou sempre no nível de comunicação consciente, mas o objetivo aqui é nós praticarmos e tornarmos isto cada vez mais natural. E um ponto fundamental no nível de comunicação consciente é, sem dúvida, a nossa capacidade de conseguirmos identificar, compreender, usar e regular as nossas emoções, primeiro connosco mesmo e depois na interação com as outras pessoas. Se eu conseguir identificar as minhas emoções, compreender as minhas emoções, sem dúvida que isto é um passo gigante para que eu possa comunicar ao outro de uma forma que seja autêntica, respeitosa e também honesta. Recapitulando tudo o que falamos neste vídeo. Então, no primeiro nível nós temos uma comunicação reativa, que é esta comunicação no piloto automático emocional, onde muitas vezes nós reagimos impulsivamente, sem filtro, entre a nossa emoção e a nossa ação. No segundo nível nós temos uma comunicação hipercontrolada. Aqui sim nós vemos que já existe filtro, mas é um filtro que é excessivo. Porquê? Porque nós aqui suprimimos, aprisionamos as nossas emoções para manter uma aparente paz, só que esta é mesmo uma aparente paz, porque na verdade nós estamos a acumular ressentimento e este é sem dúvida um ponto de termos extrema atenção. E no terceiro nível nós temos um nível de comunicação consciente, que é aqui onde há uma integração e nós integramos a nossa emoção e também a nossa razão. É onde nós somos autênticos na nossa comunicação, sem agressividade e ao mesmo tempo estabelecendo limites com clareza e também de uma forma respeitosa. E agora aqui vai o ponto mais importante, é que nada disto é linear, isto não é sobre perfeição, isto é sobre nós praticarmos e trazermos mais consciência ao nosso dia-a-dia. Porque tu podes estar no nível 3 no trabalho e podes estar no nível 1 com a tua família. Tu podes estar no nível 3 de comunicação quando estás muito descansado e tu podes regredir ao nível 1 quando estás sob stress. E isto é super importante nós sabermos, é que a maturidade emocional não é sobre um destino, é sobre uma prática diária, nós nos tornarmos cada vez mais conscientes de como é que nós comunicamos e porque é que o estamos a comunicar assim. E por isso eu deixo-te este desafio para os próximos dias. E o desafio é tão simples quanto este. Observa-te. E observa-te sem qualquer tipo de julgamento, mas com uma enorme curiosidade, apenas com curiosidade. Então observa as tuas interações. Em que nível é que tu estás na maioria das tuas interações? Com quem? Em que contexto? Com que pessoas? Faz-te estas questões e principalmente, qual é que seria o próximo nível natural para ti? Então, se tu vês que estás mais tempo no nível 1 ou que as tuas interações maioritariamente são de nível 1, pratica pausar 3 segundos antes de responder. Se tu vês que estás maioritariamente no nível 2, pratica verbalizar aquilo que tu sentes e porque é que o estás a sentir pelo menos uma vez por semana. Coloca um alarme e pelo menos uma vez por semana pratica isto. E se estás no nível 3, mantenha a prática e partilha o que é que tu aprendeste. E agora que estamos a chegar ao final deste vídeo, se ainda não subscreveste este canal, eu convido-te a fazê-lo no botão aqui em baixo, porque ao subscrever este canal nós sabemos que este conteúdo é útil para ti e assim podemos continuar a criar conteúdos como este. Deixa o teu like, subscreve e partilha com alguém a quem este vídeo possa ser útil. E por hoje é tudo, muito obrigada por assistires a este vídeo até ao fim e já sabes, abraça as pessoas que tu amas e continua a partilhar com o mundo o teu poder único e a construir a vida que tu desejas com confiança. Até já!